Esse problema dá para comentar aqui mesmo. Em um noticiário estadunidense de TV a cabo, um jornalista disse na cidade de Little Rock, durante uma nevasca, a temperatura chegou a 23 graus. Um estudante brasileiro, ao ouvir isso e ver as imagens das pessoas com blusas grossas, gorros e cachecóis, ficou confuso, uma vez quando faz 23 graus aqui no Brasil, a sensação térmica é bastante agradável. Qual o motivo do estranhamento? O motivo do estranhamento é que ele viu pessoas bem agasalhadas, com uma temperatura de 23 graus. O que acontece? O que o problema nos dá de informação? Primeiro, é um noticiário estadunidense. Tá? Então, é um noticiário lá dos Estados Unidos. O que a gente precisa lembrar? Que a escala térmica utilizada nos Estados Unidos é a Fahrenheit. E aqui no Brasil, a escala utilizada é a Celsius. Então, só temos que lembrar que 23 graus Fahrenheit é diferente de 23 graus Celsius. Então isso a gente tem que lembrar. Outra coisa, a gente pode fazer a conversão direta, né, sem perder muito tempo. Cadê, ó? Celsius para Fahrenheit. 23 graus Celsius é 73 graus Fahrenheit. E se eu trocar, se eu colocar 23 aqui, vai dar menos 5 graus Celsius. O estranhamento surgiu porque ele se esqueceu que os países diferentes utilizam escalas térmicas diferentes, tá? Então, esse é o motivo do estranhamento, tá? Então, essa é a resposta, tá? E vocês poderiam me dar essa resposta de qualquer maneira, só precisaria explicar que países diferentes utilizam escalas diferentes, tá? Então, agora aqui deixa eu pegar esse próximo problema. Ele é um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer ele sem conta nenhuma. Deixa eu pegar um espaço em branco aqui para nós. Então tá, pessoal, olha só. Ao nível do mar, um termômetro de gás com volume constante indica as pressões correspondentes a 80 centímetros de Hg e centímetros de Hg, respectivamente, para as temperaturas de gelo fundente e água em ebulição. A temperatura de 20 graus Celsius, qual é a pressão indicada por esse termômetro? E o que está acontecendo aqui? Primeiro vamos classificar as coisas importantes. É ao nível do mar um termômetro de gás. Não é um termômetro utilizado da mesma forma que a gente utiliza. Ele vai medir pressão. Para cada temperatura eu tenho uma pressão. Então o que acontece? A primeira pressão é 80 centímetros de Hg. Ela é correspondente ao gelo fundente. O que é gelo fundente? É gelo entrando no estado de fusão. O que a gente precisa lembrar? Que gelo fundente é ponto de fusão. Qual é a temperatura do ponto de fusão na escala Celsius? De outra cor? Ó, 20 graus Celsius é o que eu quero. Tá? Então eu tenho que trabalhar com centímetros de Hg e graus Celsius. Então eu tenho que lembrar disso. Vou dizer aqui que 80 centímetros de Hg é 0 graus Celsius. É como se eu tivesse essa equivalência de pressão e temperatura. Outra coisa é o seguinte, 160 centímetros de Hg é quando a água entra em ebulição. A água entra em ebulição na escala Celsius a 100 graus Celsius. Então eu vou dizer que 160 centímetros de Hg é a mesma coisa que 100 graus Celsius. Como é que eu posso fazer esse problema? Primeiro vamos tentar fazer ele sem conta nenhuma. Então deixa eu pegar aqui, ó, fazer como se eu tivesse dois termômetros. Primeiro termômetro eu vou colocar a escala Celsius, com as medidas. O outro termômetro eu vou colocar a medida de pressão. Tá? Vou colocar 80 centímetros de Hg e aqui eu vou colocar 160 centímetros de Hg. Por que eu estou fazendo isso? Bom, se eu quiser descobrir a temperatura de 20 graus Celsius, que eu vamos colocar um pouquinho mais acima, 20 graus Celsius aqui, quantas separações eu teria que fazer para ser tudo igual? Então 20, 40, 60, 80, 100, tá? Então seria mais ou menos isso, 40, 60, 80, 100, tá? O desenho vai ficar fora de forma, mas vocês vão me entender. Então quantas separações eu tenho que fazer aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 separações. Então eu vou fazer 5 separações iguais aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 separações. Então o que eu vou fazer? Qual que é a diferença entre 100 e 0? É 100, tá? Divididos por 5 separações, eu vou ter 20 graus Celsius para cada separação. Da mesma forma, eu vou trabalhar aqui, ó.
Qual é a diferença entre 160 e 80? É 80. E eu vou dividir ela em 5. Isso aqui vai me dar uma separação de 16 centímetros de HG. Então, aqui vai ser 96, aqui vai ser, enfim, vai ser 112 e assim por diante. Então, o que vai acontecer? A equivalência de 20 graus Celsius está aqui, ó, 96. Então, dá para resolver esse problema sem equação nenhuma, sem conta nenhuma, só apenas usando a lógica, tá? Qual seria a outra forma, aí sim, com contas? Aí eu vou ter que pegar isso daqui, ó, para explicar para você. Lembra da equação que eu comentei aqui? Ponto de fusão e a diferença entre o ponto de ebulição e fusão? Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou chamar P de pressão, tá? Que é o que eu vou querer descobrir, menos o ponto de fusão, que nesse caso aqui é 80, para esse problema que eu estou mencionando, e a diferença entre ebulição e fusão, vamos escrever aqui, ó, para ficar mais fácil. Fusão vai ser de 80 também. Tem que ser igual aí para a escala Celsius, né, que é o θc menos 0, que é o ponto de fusão, divididos pela diferença que é de 100 na escala Celsius. Então eu vou ficar com essa equação aqui. Eu vou até apagar o zero, porque não vai fazer falta nenhuma. Então aí eu posso fazer a conta. Aqui vai ser 20, né? Vou apagar de novo, poupar um pouco de espaço. Aqui vai ser 20. E aí eu tenho só números e a minha variável, que é o que eu quero descobrir, eu posso partir para a conta. Como é que eu faço essa conta? Eu posso pegar esse 80 que está dividindo aqui, passar para cá multiplicando, e eu vou ter isso aqui, ó. P menos 80 igual a 80 vezes 20 divididos por 100. Tá? Vou continuar aqui do ladinho, tá bom? Vou repetir esse lado para fazer essa conta aqui. Então vamos lá. P menos 80 igual 80 vezes 20. Puxa, é um número grande, não sei. Tá bom, faz o seguinte, esquece os zeros por enquanto e faz 8 vezes 2, é 16. Agora coloca o zero do 80 e o zero do 20. Pronto, 1.600 divididos por 100. Tá? E aí eu vou ter 1.600 divididos por 100. Puxa, não sei fazer essa conta? Tá bom, corta 2 zeros de cima, corta 2 zeros de baixo. Então eu vou ter 16 divididos por 1. Ah, essa eu sei fazer, então vai dar 16. Então vou ficar com P menos 80 igual a 16. O que eu faço agora? Bom, de um lado eu tenho que ter só a minha variável e do outro lado eu tenho que ter os números. Então eu vou ficar com P igual a 16 mais 80, então P vai ser 96, tá? Então vai ser 96 centímetros de HG. Essa aqui é a resposta. Duas formas para vocês para responder essa questão. Fiquem à vontade, quando ver aparece mais outra forma e vocês me mostram como é que é, certo? Vamos para a próxima.